Fala galera, bacana, vamos lá gravar hoje a nossa aulinha de Estados Unidos da América, potência econômica do percurso 14, tá? Tivemos já um início de estudo dos Estados Unidos da América, falando da sua formação territorial, lá nós falamos um pouco do ato da propriedade rural, Homestead Act, vamos falar dele hoje de novo aqui, né? Falamos lá do Destino Manifesto, tá? E alguns detalhes inerentes à formação lá das 13 colônias, né? As 13 colônias inglesas no litoral leste dos Estados Unidos e depois a expansão para o oeste, tá? Então hoje a gente vai pegar aí a questão mais econômica, tá? Uma parte bem interessante aí da maior potência econômica do planeta. Então vamos direto ao ponto, beleza? Olha aí, pessoal. Então, Estados Unidos, o maior produtor, o maior consumidor, né? É o país que mais importa produtos do planeta, tá? E é o país que mais vende produtos para o resto do planeta, certo? Então, ele é o maior produtor, o maior consumidor, e boa parte do que ele produz, ele também consome, né? Então, olha aí, ó, os Estados Unidos têm grande espaço para a produção agropecuária. Vamos lembrar que, se você pegar naquela escala que a gente estuda desde o 7º ano, né, você tem lá a Rússia, Canadá, China, Estados Unidos, Brasil, Austrália, sendo aí os 6 maiores países do planeta. Lembrando também que os Estados Unidos ele tem um território bem vasto por conta do princípio da descontinuidade geográfica, em que o Alasca e o Havaí, embora distantes do bloco territorial único, tá? Você também vai ter a contabilização desses territórios para formar aí o total do território dos Estados Unidos da América. Tá? A título de comparação, China, ela tem apenas 13% do seu território agricultável. O que é um território agricultável? É aquela área cujas características naturais possibilitam, tá, o uso agrícola e até pecuário, né? Então, existem áreas do planeta extremamente anecúmenas. Vocês lembram desse conceito, né? Então, áreas anecúmenas são aquelas áreas de difícil ocupação e desenvolvimento de atividades humanas, tá? E, além disso, geralmente, as áreas anecúmenas não são agricultáveis, tá? Então, uma área agricultável é aquela cujas características ecúmenas, né, permitem o uso para essa atividade aí de produção de alimentos e matérias-primas, que é a agricultura. Geralmente, quando a gente fala de agricultura, a gente também fala de atividade pecuária, por isso é muito comum usar o termo agropecuária. Tá joia? Vamos lá. Tem grande disponibilidade de recursos energéticos e matérias-primas necessárias ao seu desenvolvimento industrial. Então, veja só, os Estados Unidos é um país naturalmente muito rico também, tá? Às vezes a gente tem a impressão que é só o Brasil que tem muitos recursos naturais, mas outros países do mundo são riquíssimos em recursos naturais, tá? É claro que muitos dos recursos que os Estados Unidos utilizam, eles também importam, inclusive do Brasil, tá? O PIB dos Estados Unidos representa quase 1/4 da riqueza mundial, né? Então, cerca de 25% do produto interno bruto dos Estados Unidos, tá? Quase aí o seu total, né? Então, veja que nos Estados Unidos da América, você tem o somatório de todas as riquezas produzidas no seu território, tá? Dá aí praticamente 1/4 de tudo que é produzido no planeta. Lembrando que no sistema ONU, né, nós temos mais de 190 países, tá, no mundo. Tá? Então você pega os Estados Unidos sozinho, representando aí praticamente 25% do produto interno bruto mundial. Tá joia? É o maior importador do mundo, com mais de 13% das importações do planeta, né? Eu costumo falar que se o estadunidense torce para que os Estados Unidos cresça economicamente cada vez mais, os japoneses rezam, né? Porque se, em média, os Estados Unidos importam 13% de produtos de outros países, tá?
de todas as importações mundiais, né, o Japão ele exporta cerca de 23% de tudo que ele faz para os Estados Unidos. Então, uma coisa que você tem que ter em mente. Um país como o Japão, que tem uma relação econômica tão intensa com os Estados Unidos, é importantíssimo que ele veja os Estados Unidos sempre crescendo economicamente para que os Estados Unidos comprem cada vez mais do Japão, porque isso é bom para a economia japonesa também. Tá? Então, essa coisa de um país não ficar torcendo pela prosperidade do outro, tá? É uma coisa muito, digamos, ruim, tá? Porque quando um país cresce economicamente, muito provavelmente outros países também crescerão economicamente. Um exemplo que eu estou dando aqui é os Estados Unidos. Quanto mais rico ele for, mais poder de compra ele vai ter e mais ele vai comprar os produtos japoneses. Por exemplo, assim é também com o Brasil, né? Os Estados Unidos é um dos principais parceiros comerciais do Brasil. Então, quanto mais rico estiverem os Estados Unidos, quanto mais empregadas estiverem as pessoas nos Estados Unidos, ou seja, quanto menor for o desemprego nos Estados Unidos, melhor para a economia brasileira, porque eles também importam muitos produtos e toda vez que eles importam produtos brasileiros, eles, direta ou indiretamente, estão contribuindo para gerar riquezas no Brasil, gerar empregos no Brasil, gerar arrecadação de impostos no Brasil, tá bom? Então, sem emoções, sem calores, né, sem ideologias, aqui a gente vai trabalhar essa matéria friamente, tá? Tem pessoas que nutrem, na minha opinião, desnecessário anti-americanismo, né? Eu acho que o mundo ele só vai começar a melhorar quando todos os países estiverem torcendo por todos os outros países. E não essa coisa de ficar com raiva de algum país por causa da postura de um governo no passado ou no presente, né? Nós temos um longo futuro aí pela frente, então que as relações diplomáticas e as relações bilaterais entre os países cada vez sejam melhores e mais pacíficas e mais produtoras de riqueza para ambos os lados, tá joia? Então, é apenas a minha opinião a respeito das relações diplomáticas e comerciais entre os países. Então, vamos torcer para os Estados Unidos prosperar, né, para que a gente prospere junto. Porque, a exemplo da crise de 1929, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, né, quando os Estados Unidos entrou numa crise econômica gigantesca, que foi a crise de 1929, o mundo inteiro pagou caro por isso. Por quê? O mundo inteiro se relacionava economicamente com os Estados Unidos. Então, naquele momento, o principal produto brasileiro exportado para os Estados Unidos era o café. Tá? Então, os Estados Unidos parou de comprar café do Brasil praticamente. Né? Isso gerou uma crise aqui no Brasil também, que depois virou aí um dos motores da industrialização, né? Mas isso é uma outra história que a gente já conversou lá no 7º ano. Tá? Os Estados Unidos compravam muitos produtos industrializados, máquinas principalmente da Europa, não parou de comprar. Ele comprava tecidos da Ásia, ali, principalmente da região da China e do Japão, parou de comprar. Então, naquele momento, se os Estados Unidos não tivessem passado por aquela crise, né, o mundo inteiro que sofreu com a crise talvez não tivesse sofrido aquela crise. Então, a gente tem que pensar. Tem gente que fala, eu não gosto dos Estados Unidos. Ok, é um direito seu, mas a gente tem que torcer para a economia desses países irem bem, porque se a economia deles vai bem, a nossa tem chance de acompanhar. Tá certo? Então, apenas uma opinião aqui do professor. É claro que você sempre tem o direito de discordar, você sempre tem o direito e na verdade o dever de buscar outras fontes, né? Que o professor de geografia que vos fala não é o dono da verdade, né? Mas a gente também emite uma opinião sincera aí a respeito do que a gente construiu ao longo desses mais de 20 anos aí dando aula, né? E eu, particularmente, tenho a percepção que o mundo precisa evoluir. E eu acho que é na paz e nas boas negociações comerciais que a gente tem muito mais a prosperar. Tá bom? Então, para finalizar esse primeiro slide, a gente fala aqui que os Estados Unidos é o maior investidor em outros países. Então, olha mais uma vez a importância aí, né, gente? Quando a gente fala que ele é o maior investidor em outros países, significa, por exemplo, uma Nike, cuja sede está nos Estados Unidos da América e tem filiais em quase todos os países do mundo, tá? É um exemplo de como os Estados Unidos é importante para a economia mundial, né?
eu acho que em praticamente todas as praças de alimentação dos grandes shoppings em qualquer lugar do planeta, né, você vai encontrar uma loja do McDonald's. Tá? Então, é um exemplo claro de que vamos, mais uma vez, né, buscar esse engrandecimento econômico, tá, em busca de um engrandecimento global. Claro que a gente tem que analisar que em âmbito local e não em âmbito global, nós temos o problema da desigualdade socioeconômica, tá bom? Então, essa desigualdade socioeconômica, muitas das vezes, ela é originada dentro do próprio país, por sistemas políticos corruptos, né? Falta de investimentos em educação, falta de acesso aos meios de evolução pessoal, né? Então, é muito fácil atribuir essa culpa de todos esses problemas a uma nação pelo fato dela ser a mais rica do mundo. E isso, na minha opinião, também é um erro. Não estou falando aqui que os Estados Unidos não cometem coisas erradas, tá? Porque ao longo da sua história teve muitos erros e acertos, né? Assim como na história brasileira, assim como na história japonesa, assim como na história italiana ou alemã, tá? Se você analisar vários momentos da evolução dos países, você vai ver erros e acertos. Tá bom, gente? Então, vamos adiante aí, continuando a falar da questão econômica dos Estados Unidos da América. Olha aí, pessoal. Então, falar um pouco agora dentro do aspecto econômico, vamos focar um pouco aqui no aspecto agropecuário dos Estados Unidos, né? Então, a gente já começa falando aí que ele tem a maior superfície cultivada do planeta, que é cerca de 21% do seu gigante território. Lembrando que os Estados Unidos, assim como o Brasil, ele também é um país continental, tá bom? O acesso histórico às terras, né, Homestead Act, né, o Ato da Propriedade Rural de 1862, é um importante fator para esse gigantismo no setor. Então você teve ali o seguinte, uma distribuição equânime de terras, né, você que já estudou o Homestead Act na aula passada, né, antes da revisão, você viu que as famílias que quisessem cultivar o solo, o espaço agrícola estadunidense, né, naquele momento, em 1862, o governo concedeu a cada família um espaço de 160 acres de terra, né, para que ela ali estabelecesse a sua fazenda, né, e pudesse administrar a questão da sua, inicialmente, subsistência, e depois você tem uma produção comercial aí, né, com trocas comerciais importantes, abastecendo e enriquecendo aí o país. Tá joia? Então, enquanto, por exemplo, o Brasil vem discutindo ao longo de 30, 40 anos como fazer uma eficiente reforma agrária para facilitar o acesso de pessoas ao espaço rural, né, os Estados Unidos praticamente fez isso no início da sua formação territorial. Então, você vai ver menos desigualdades socioeconômicas nos Estados Unidos. Basta olhar as estatísticas de classe média, né? Você vai perceber que em praticamente todos os países desenvolvidos, você tem classes médias mais expressivas numericamente, né? E classes baixas menos expressivas. Claro que em todos os lugares do planeta existem problemas, né? Com pessoas morando em ruas, né? A questão da criminalidade, o desemprego. Agora, você vê esses números bem mais acentuados em países subdesenvolvidos. Infelizmente, aí, a exemplo do Brasil, né? O Brasil ainda enfrenta uma desigualdade socioeconômica muito grande. Nós temos uma classe média proporcionalmente pouco expressiva, se a gente compara a classe média brasileira percentualmente com a classe média japonesa, por exemplo, você vai ver que no Japão quase todo mundo é classe média, né? Então, todo mundo que trabalha no Japão, tá? Que tem um emprego formal, que vive legalmente no Japão, tem condição de ter uma casa, tem condição de ter um carro, tem acesso a uma boa escola, né, a um bom saneamento básico. O Japão tem seus problemas. A gente vai falar de Japão lá na frente. Tá? Mas uma característica dos países desenvolvidos, e aí eu coloco novamente os Estados Unidos, né, é que você vai ter aí uma classe média mais expressiva. E, historicamente, eu atribuo também o fato de, no início ali, no bojo da sua formação territorial, ter havido uma distribuição de terras para quem quisesse produzir,
né? Porque a gente também não pode viver esse mito de que da noite para o dia todo mundo vai virar agricultor, não, né? São pessoas que tinham vocação para a agricultura, né? Tanto é que, de acordo com o ato da propriedade rural, a pessoa tinha que estar naquela terra e tinha que comprovar 5 anos contínuos de produção. Então era coisa para agricultor mesmo. Tá? Então, na minha opinião, aí, uma das melhores formas de distribuição de terra, né, sem ferir necessariamente a propriedade privada de outras pessoas, tá bom? Que é uma crítica aí que muitas pessoas fazem em relação aos projetos de reforma agrária, onde você tem que desapropriar uma terra teórica ou praticamente improdutiva, tá? E essa terra ela vai ser repassada para pessoas que não têm terra. Então você está tirando de quem tem e dando para quem não tem. Tá? Não estou aqui julgando o mérito da justiça social envolvido nisso. O que eu estou querendo dizer é que, diferente disso, lá nos Estados Unidos, o Homestead Act ele não teve essa parte de tirar de alguém e dar para outra pessoa, né? Você tinha um espaço disponível e apenas administrou essa divisão antes que alguém fosse dono de grandes terras, né? Então você tem no Brasil, por exemplo, uma grande concentração fundiária, né? Porque no início da nossa formação territorial, os administradores, digamos assim, do Brasil, eles não tiveram essa mesma preocupação que os dos Estados Unidos tiveram, tá bom? Então, talvez, se a gente tivesse vivido um Homestead Act no Brasil, talvez a concentração fundiária fosse bem menor, tá bom? Mas eu fico no talvez porque fica muito distante para a gente afirmar com certeza, né, de que, olha, se tal coisa acontecesse, seria exatamente assim. São muitas variantes, né? Então muita coisa poderia ter sido diferente também, mas a gente imagina que esse sistema aí contribuiu bastante para esse engrandecimento aí, tá joia? Emprego de sistemas intensivos, tá? Então, quando você fala da agropecuária estadunidense, tá? Que é talvez a mais moderna do mundo, tá? Você vai ter uso de espaços menores com mais máquinas, mais tecnologia, e aí você vai ter mais produtividade. É isso que a gente chama de sistema intensivo. Quando você fala do sistema extensivo, aí é o contrário, né? Você tem grandes espaços, tá? Com pouco uso de máquina, com baixa tecnologia e baixa produtividade. O sistema intensivo, então, ele contribui para que os Estados Unidos seja líder mundial em alguns produtos, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, dentro da questão da intensividade aí, agrícola dos Estados Unidos, nós falamos também da elevada mecanização rural, né? Então, você tem um baixo emprego proporcional de mão de obra e uma grande quantidade de máquinas fazendo o trabalho eficiente e rápido, né, na produção agrícola. Temos também aí, ó, uma característica, né, que os Estados Unidos é o maior produtor e exportador mundial de alimentos, tá? As pessoas costumam falar uma frase, e aí eu entro com a crítica, né? Muita gente fala que o Brasil é o celeiro do mundo. Eu falo, olha, quem fala isso aí não conhece a questão da agropecuária estadunidense. Tá? Eu não estou dizendo que os Estados Unidos é o celeiro do mundo. O que eu quero dizer é que os Estados Unidos é, de fato, o maior produtor e exportador mundial de alimentos em quantidade, em toneladas. Tá bom? Então, a gente tem que ter essa visão mais atenta em relação a esse ranking de quem é quem no jogo mundial. Maior produtor mundial de milho e soja, né? Então, você tem lá o sucrilhos Kellogg's, né? Todo mundo gosta aí, tá? Aquilo ali é um floco de milho, né? Então, uma característica muito comum até da cultura alimentar estadunidense, né? Tomar um floco de milho de manhã, tá? Produtor mundial de soja, né? Também, tá? A empresa Monsanto, tá? Se não me falha a memória, é a maior empresa de soja do planeta, tá? Tem sede nos Estados Unidos e filiais, inclusive no Brasil, tá joia? Segundo produtor de frango, carne e algodão, né? Terceiro produtor de trigo e açúcar, tá joia? Vamos para frente. Olha aí, pessoal, então um mapinha dos Estados Unidos, não é um mapinha diferente, aí, ele não é um mapa político, ele é um mapa que traz os belts, né? Os cinturões, tá? Então você tem vários cinturões, né? Faixas de terra, daí o nome cinturões, tá joia? Cinturões agropecuários dos Estados Unidos da América. Então você tem a coloração aí, né?
essa parte aí mais rosa, você tem o Wheat Belt, né, o cinturão do trigo. Você tem o Corn Belt, né, o cinturão do milho. Você tem o Cotton Belt, né, o cinturão do algodão. Você tem o Dairy Belt, né, que é o cinturão dos laticínios. Tá? Em verde clarinho lá, perto da Flórida, você tem produtos subtropicais. Tá? A agricultura irrigada lá perto da Califórnia, né, em verde escuro. E tem a criação extensiva ali onde tem o Arizona, Novo México, Nebraska, Colorado, em amarelo, tá? E aí entra naquela questão que eu falei no slide anterior, tá? Você tem uma agricultura predominantemente intensiva, mas dado o gigantismo territorial dos Estados Unidos, você tem muitos pastos, né, para a criação de bois e outros animais, tá? E aí a gente tem a modalidade extensiva em grande parte do território dos Estados Unidos aí, essa parte gigantesca é amarela, tá joia? Então, vale a pena depois olhar com carinho essa legenda aí para você conhecer a localidade aí dos cinturões agropecuários dos Estados Unidos. Olha aí, gente. Então, um mapinha agora mostrando aí o espaço urbano industrial dos Estados Unidos, né? E essa faixa em azul aí, né, é o cinturão industrial Manufacturing Belt, tá? No nordeste dos Estados Unidos, localiza-se a mais antiga e tradicional concentração industrial do país. Tá? Já já a gente vai falar o que tem acontecido com cidades como Detroit. Tá bom? É o Manufacturing Belt, né? O cinturão industrial. Devido ao clima mais frio, né? Ali próximo ao Canadá já, é chamado de Snow Belt, né? O cinturão da neve. Tá? Uma região bastante fria já, caminhando ali perto do território do Canadá, e a gente sabe que o Canadá ele é bem próximo ali ao Círculo Polar Ártico. Tá? Então é um local bem mais frio aí dos Estados Unidos, diferente da porção sul do país, né, que já fica ali perto do Golfo do México, né, a questão da Flórida, é mais quentinho, inclusive para o turismo. O pessoal que gosta de ir para a praia, etc., fazer compras nas lojas, prefere ir lá e para o sul dos Estados Unidos, pela proximidade com o clima brasileiro, tá bom? Carvão mineral, petróleo, minério de ferro, eficientes meios de transporte, né? Transporte fluvial, terrestre, tá? Transporte aéreo, tá? O rodoviário, ferroviário, né? Que está dentro do terrestre, o lacustre, o marítimo, o fluvial, já falei, né? Nos rios, tá? Então, vários meios de transporte foram construídos aí nessa região para contribuir para esse desenvolvimento industrial. Então, tudo tem uma causa, né? E aí a gente vai ver depois que está ocorrendo assim como ocorreu no Brasil, em relação à região sudeste do estado de São Paulo, ao longo das décadas, né, foi ocorrendo aí uma desconcentração industrial, tá bom? E essa reorganização geográfica seletiva da indústria, ou também chamada de deseconomia de escala, tá? Ela também tem ocorrido nos Estados Unidos. E aí você vai ver aí nesse cinturão azul, né, o Manufacturing Belt, você vai ver que isso aí é o início da industrialização nos Estados Unidos, né? É a área pioneira nesse processo de formação de indústrias. Tá? E aí, por conta de vários outros fatores, principalmente mão de obra mais barata, você vai tendo outras áreas se tornando mais atrativas para os donos dessas empresas, né? E aí fábricas acabaram sendo fechadas, né, nesse cinturão azul, tá? E abertas em outros locais e outros países, tá joia? Então você tem lá, por exemplo, a cidade de Detroit, né, que já foi a capital mundial do automóvel, tá? Pela maior concentração de fábricas nos anos 70 e 80, tá? Então você tem hoje verdadeiras cidades fantasma, né? Porque acabou a fonte de geração de emprego, né? Muitas pessoas também abandonaram a cidade e foram em busca de outros locais, em busca de emprego. Tá? Pesquisem depois, aí tem muita coisa legal no YouTube falando sobre o fenômeno da cidade de Detroit, né? Por que ela esvaziou-se em tão pouco tempo, né? E a resposta principal é essa reorganização da indústria, né? Ela sai de um lugar e vai para outro em busca de melhores vantagens. Já estudamos várias vezes isso, vocês conhecem como fatores locacionais da indústria, né? Sempre buscando formas mais baratas de produzir e, consequentemente, mais lucrativas, tá bom?
Olha aí. Então, dentro do contexto aí desse espaço urbano industrial dos Estados Unidos, né, tem um mapinha mostrando aí em laranjado as áreas mais tradicionais, né, que eu falei lá do Manufacturing Belt, agora há pouco, tá? E tem uma faixa meio avermelhada aí, né, dividindo uma parte do território de outra parte. Para baixo, ali onde tem Phoenix, São Francisco, Los Angeles, Dallas, Houston, né, Baton Rouge, né, você tem ali o chamado Sun Belt, né? Lá em cima você tem o Snow Belt, tá? Que é o cinturão da neve, e aqui embaixo você tem o Sun Belt, tá? O que aconteceu? Vocês estão percebendo aí que em marrom claro aí, lá onde tem São Francisco, Seattle, Los Angeles, né? Houston, Dallas, tá? O que aconteceu aí, ó? Segundo a legenda, está falando assim, regiões novas intensamente industrializadas, tecnologia de ponta, né? Você teve uma desconcentração industrial nos Estados Unidos, que anteriormente estava só na faixa laranja, né, nas regiões tradicionais intensamente industrializadas, e aí com o passar das décadas, assim como eu falei no slide anterior, tá, outras áreas passaram a se industrializar nos Estados Unidos, mais especificamente no chamado Sun Belt, tá? Ou seja, você teve ali a busca pelas empresas de ponta, tá? Tem aí os ramos, né, as legendas, né, siderurgia, eletrometalúrgica, indústria têxtil, tá? Indústria petroquímica, automobilística, aeronáutica, naval, material bélico, material ferroviário e máquinas agrícolas, tá? Então você vai ver que está bem distribuído aí agora pelo território a questão industrial, diferentemente do início. Então, essas empresas estão indo para outros lugares ou estão indo em busca de mão de obra mais qualificada nas proximidades aí dos tecnopolos, né, que nós já estudamos também, os centros de pesquisa, que oferecem novas tecnologias e mão de obra altissimamente qualificada. Lembrando que os Estados Unidos é um dos países que mais absorve mão de obra qualificada do planeta. Você tem o fenômeno que a gente já estudou também da fuga de cérebros, né? Pessoas qualificadas tecnicamente saindo da Índia, saindo da África do Sul, saindo do Brasil, indo trabalhar nessas grandes potências econômicas em busca de melhores salários, né? O que é óbvio, tá bom? Então tá aí a questão da desconcentração industrial dos Estados Unidos. Então você teve fábricas fechando em um lugar e abrindo em outros locais também, tá bom? Olha aí, pessoal, para reforçar, né? Falar mais um pouco aqui do Sunbelt, né? O cinturão do sol. Olha aí, ó, mas nos últimos anos vem migrando intensamente para o sul e costa oeste do país, né? Sansan. Essas são as novas áreas de atração para onde se dirigem pessoas e empresas. Então, essa ilustração aí representa basicamente o exemplo que eu dei de Detroit, né? As pessoas saindo lá do tradicional Manufacturing Belt, né, e migrando para outras áreas, né? San Diego, São Francisco, né? O Sun Belt aí em amarelo, tá? As grandes megalópolis estadunidenses, né? Chippewa, Boswash, né? E essas áreas lá, o Chippewa e Boswash, que são ali do antigo Manufacturing Belt, deixaram de ser áreas de atração populacional e passaram a ser áreas de repulsão populacional. Fenômeno parecido com o brasileiro, em que pessoas saem de São Paulo para trabalhar, por exemplo, na Zona Franca de Manaus, na década de 1970, né? Pessoas saindo de São Paulo e indo trabalhar lá em Pernambuco, né? Na Bahia, nos polos industriais, por exemplo, polo industrial de Camaçari, na Bahia, tá? Muito importante aí também na questão petroquímica, mas importante também na questão de indústria automobilística, né? Tá bom? Então você tem aí as novas áreas de atração populacional dos Estados Unidos, mostrando essa reorganização geográfica da indústria nos Estados Unidos, tá joia? Pessoal, então o nosso bate-papo hoje ele se alongou um pouco. E olha que nesse bate-papo aqui de Percurso 14, né? Eu vou pedir para você estar lendo o Percurso 14 no livro, mais uma vez, né? Fazer os exercícios lá. Mas, assim, a gente não consegue, numa aula dessa, abordar nem 3% do que representa o estudo geopolítico dos Estados Unidos, mas estamos no 8º ano. Isso aqui é um primeiro bate-papo sobre o tema,
né? Mas vamos voltar nesse assunto lá no ensino médio, depois, tá? Com muito mais profundidade, com muito mais riqueza de detalhes, tá? Isso aqui é um treino, né? Para a gente ir pegando o jeito da matéria aos poucos, tá? E é bom que eu sempre defendo aquela teoria, né? De que menos é mais. Então, se você aprende um pouco bem, é melhor do que tentar aprender tudo e não aprender com eficiência. Tá bom? Então, esse bate-papo ele vai continuar, nós ainda vamos ter esse assunto em outros slides, tá? Em outras aulas, mas por hoje foi isso, tá? Agradeço aí de coração a atenção de vocês e vou pedir aí para vocês fazerem esse exercício, olha só, pesquisar e explicar o que são indústrias maquiladoras e qual a sua importância para a economia dos Estados Unidos, tá bom? Então, você tem isso aí lá na página 134, resumidinho, né, explicando o que são as indústrias maquiladoras, certo? E também vale a pena ver algum vídeo no YouTube sobre indústrias maquiladoras, né? E algum texto aí no Google. Beleza, pessoal? Então fiquem com Deus. Obrigado, até a próxima. Tchau!